Olá! Um dos assuntos mais bonitos da Palavra de Deus é quando Deus instituiu o templo aqui na Terra. Uma forma onde Ele estaria sendo representado. E mais, onde apresentaria todo o plano da redenção. Apontava para o sacrifício do Cordeiro. E esse Cordeiro que morreu na cruz. Agora, em todo o movimento do templo tinha um significado. E tinha um interessante no final de um ano onde tinha que ser feito uma grande purificação. E esse assunto, ele entrou em pauta no último programa. Você lembra que eu deixei que essa pergunta abriria o programa de hoje. Eu vou ler o que está escrito no livro de Levíticos, no capítulo 16, os versos 8, 9 e 10, que diz o seguinte. Uma forma explicando como era esse dia do perdão no templo. E diz assim, Arão tirará a sorte entre 2 bodes, usando 2 pedras, uma com o nome do Senhor e outra com o nome de Azazel. O bode que pertence ao Senhor será morto por Arão como oferta para tirar o pecado. O bode que pertence a Azazel será oferecido vivo ao Senhor. Depois, Arão mandará esse bode para o deserto a fim de conseguir o perdão dos pecados do povo. O que foi levantado, a pergunta que foi colocada na mira, é que os adventistas do 7º dia acreditam que Satanás, na representação desse bode, tem participação direta no sacrifício no templo. Como entender isso? Um bode era do Senhor, outro de Azazel, e ambos estavam relacionados com aquele dia do perdão? Qual era a representação desse bode Azazel no contexto do perdão? Essa e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade e você é quem faz o nosso programa acontecer, então obrigado por você estar aí acompanhando o nosso programa, fazendo o programa acontecer e como eu sempre digo, nós nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet em todo o mundo e da TV Novo Tempo espalhada pelo nosso país. Obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado por sempre você estar aqui. Ou se você está chegando, está vendo pela primeira vez, ou sintonizou agora e não saia daí, você vai ter a oportunidade de saber um pouquinho o que nós apresentamos aqui sobre a Palavra de Deus, a maneira mais pura de explicar o texto bíblico. E isso você vai saber através das diversas perguntas que chegam aqui no nosso programa e você também pode mandar a sua pergunta para a gente, tá bom? Já já eu falo como que você faz para você mandar a sua pergunta, nós estamos ao vivo, você pode ter a sua participação. E quem está responsável para responder baseando-se na Palavra de Deus e está na mira da verdade é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, animadinho? Estamos novamente aí contentes porque vamos poder estudar a Bíblia com os nossos amigos. É um prazer, amigo, telespectador e ouvinte, termos a oportunidade de estudarmos com você. Obviamente fazemos um estudo resumido, breve, objetivo, por causa do tempo, mas nós esperamos que esse estudo, mesmo que seja breve e resumido, incentive você a se aprofundar cada vez mais no estudo das Escrituras. E que Deus abençoe a você ricamente pelo tempo que você tem passado com a Bíblia. Como eu sempre digo, esse é um programa em que motiva você a estudar a Palavra de Deus. Nós não queremos aqui fazer com que você aceite o que é falado aqui, mas nós estamos apresentando o que a Bíblia tem para dizer e você tira suas conclusões. Você vai interessar-se em se aprofundar no estudo da Bíblia e ver se realmente o que nós estamos falando tem coerência com o que a Palavra de Deus diz.
Então, não importa a sua denominação religiosa, não importa o seu credo, o importante é você estar aqui e a gente abrir esse livro sagrado e apresentar o que ele tem e juntos estudarmos e adquirirmos um pouco mais de conhecimento do que o nosso Criador quer para a nossa vida, tá bom? Muito obrigado por mais uma vez você estar aqui com a gente. Muito bem, professor, nós abrimos o programa falando de uma questão que chegou no finalzinho do programa, no programa passado, na segunda-feira, onde se colocava em xeque o que a Igreja Adventista tem apresentado sobre a doutrina do santuário. A pergunta, quem mandou foi o Matias Fernandes. O Matias tem participado bastante no Facebook, ele muitas vezes não concorda muito com o que a gente tem apresentado aqui, mas você tem todo o direito, obrigado pela sua participação, Matias. E ele diz o seguinte: a Igreja Adventista diz que o diabo também tem participação no sacrifício, sendo o mesmo o bode emissário mandado para o deserto. Que absurdo! Será que esse programa é mesmo na mira da verdade ou o contrário? Muito bem, o Matias ele quer saber o que a Igreja Adventista tem apresentado sobre essa questão do Dia do Perdão, onde era feita a purificação do templo, e que tem uma série de coisas que a Bíblia em Levíticos apresenta ali, e uma das coisas são 2 bodes. E a dúvida é essa, professor: como é que Satanás está inserido nesse contexto? Veja, meu irmão Matias, a sua dúvida existe porque existem vários escritores bastante desinformados a respeito do assunto que interpretam equivocadamente a crença adventista em relação ao bode Azazel. Eu quero apresentar para você resumidamente essa crença e quero lhe mostrar uma outra coisa importantíssima, de que não são só os adventistas que creem na identificação do bode Azazel com Satanás. Mas antes de eu apresentar para você alguns desses eruditos de outras denominações evangélicas, eu quero explicar para você como que é a nossa compreensão. Primeiramente, nós não cremos no absurdo de que Satanás possa expiar nossos pecados. Nós temos a plena convicção de que o único ser que pode perdoar nossos pecados, absolver-nos dos nossos pecados, é Jesus Cristo. Em João 1,29 é dito que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós não lemos esse texto como o diabo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não. Muitos têm dito um falso testemunho contra nós a esse respeito. Nós cremos que o único ser que nos absolve dos pecados é Cristo. De acordo, inclusive, com Isaías capítulo 53, é Cristo quem recebe os nossos pecados sobre ele para proporcionar-nos o perdão. Agora, em que sentido nós cremos que Satanás faz parte do processo da expiação no santuário? Não é no sentido de limpar-nos do pecado. Eu vou ler para você aqui alguns textos e vou lhe explicar em que sentido nós cremos. E você vai ver que a forma como nós cremos é a mesma de outros cristãos e teólogos evangélicos de outras confissões religiosas, tá? Então, por exemplo, no chamado dia da expiação, que ocorria uma vez ao ano, Deus tinha uma cerimônia para limpar os pecados do povo e do santuário. E nesta cerimônia, 2 bodes estavam envolvidos. Um era escolhido para ser sacrificado e outro era para ser enviado vivo ao deserto. Agora eu vou ler para você algumas coisas para você perceber melhor o significado do bode Azazel nesse contexto, para você entender melhor a compreensão adventista a respeito do tema. Primeiramente, vamos ler o versículo 8 de Levítico 16. Arão tira sorte sobre os 2 bodes, uma sorte para o Senhor, uma sorte para Azazel. Primeiro ponto, se os 2 bodes representassem a Cristo, como muitos irmãos creem, qual é a necessidade de tirar sortes?
tirar sorte só para saber qual é o bode que vai ser sacrificado e qual vai ser enviado vivo para o deserto, não tem lógica. Tem aqui um comentário interessante de um autor chamado E.W. Engesberg, um autor luterano. Veja como ele interpreta o tirar sortes. Se Azazel não significa Satanás, não existe razão para as sortes que eram lançadas. Ele crê que se Deus pede para lançar sortes, para eleger qual é o bode para o Senhor e qual é o bode para Azazel, isso demonstra que há uma questão antagônica aqui. E que um bode seria sacrificado e o enviado vivo para o deserto representaria outra coisa, não Jesus Cristo. Tá bom? Essa é a primeira informação. Outra informação importante, verso 10 de Levítico 16. Quando o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel, ele é apresentado vivo diante do Senhor. Primeiro ponto. Este bode não pode representar a Cristo, porque este bode apresentado perante o Senhor estava vivo. E Cristo é o cordeiro morto. Não é um símbolo apropriado de Cristo a Azazel. Depois eu vou comentar o significado do termo Azazel, tá bom? E aí no verso 11 diz assim, aqui no verso 10 ainda, ó. Ele é apresentado vivo diante do Senhor para fazer sobre ele o rito de absolvição, enviando Azazel para o deserto. Esta parte é que confunde muitos irmãos. Eles pensam assim, bom, se Azazel faz expiação ou absolvição pelo povo, isso mostra que não pode ser o diabo. Se for o diabo, seria uma heresia. Mas deixa eu lhe explicar uma coisa. Absolvição ou expiação, no caso de Azazel, não tem o significado de absolver-nos do pecado. Por quê? O cordeiro que era oferecido em sacrifício morto, este sim expiava, absolvia do pecado, no sentido de limpar o pecador da sua culpa. Já o bode Azazel expiava o pecado não no sentido de limpar a culpa, mas de ser responsabilizado pelos pecados do povo. Veja, muito diferente. Nós cremos que enquanto o primeiro bode sacrificado expiava, absolvia dos pecados, o segundo expiava no sentido de ser responsabilizado. O termo expiação ou absolvição, no caso de Azazel, tem um significado judicial. É a mesma coisa que Deus dizer o seguinte, Cristo limpou todos os pecados do ser humano e do santuário. Agora eu vou responsabilizar Satanás pelos pecados que levou as pessoas a cometerem. E ao bode ser enviado para o deserto, vivo, isso representa a prisão de Satanás na terra durante o milênio, quando ele estará sendo responsabilizado pelos pecados das pessoas. Então veja, a nossa interpretação não tem nada de herético. Até porque quando que o bode de Azazel entrava em cena? Depois que era feita a limpeza ou absolvição dos pecados dos filhos de Israel e depois que era feita a limpeza dos pecados do santuário. Então esse bode, ele recebia os pecados não para nos perdoar, mas no sentido dele ser responsabilizado pelos pecados que cometeu. E aí, eu queria agora ler para você uma outra coisa interessante. No verso 22 de Levítico, tem uma informação importante aqui para nós. Ó. Aqui, ó, verso 26. A pessoa que levava o bode Azazel para o deserto, o que ela tinha que fazer? Veja como é impossível representar a Cristo esse bode. Verso 26. Aquele que conduziu o bode para Azazel, lava suas vestes e lava o corpo na água, e depois disso entra novamente no acampamento. Ou seja, o cara que mantivesse contato com o bode de Azazel ficava impuro cerimonialmente. Como que alguém fica impuro cerimonialmente
por tocar num bode que representa Jesus. Não representa a Jesus. E aí eu quero agora, para finalizar, compartilhar com você alguns dos vários comentários de autoridades, tanto judaicas quanto evangélicas, que crê da mesma forma que nós e que com isso não estão dizendo que o diabo perdoa nossos pecados, né? Então, por exemplo, aqui o doutor M.M. Kalish, uma autoridade judaica, diz assim: não resta dúvida alguma de que Azazel é um ser pessoal, sobre-humano e maligno. Em realidade, um demônio perverso. Isso foi confirmado por antigos escritores cristãos que identificam Azazel com Satanás. Entre eles ele apresenta Orígenes, Irineu e Epifânio. Isso foi confirmado também por muitos eruditos posteriores e modernos. Agora eu vou pegar a opinião de um autor anglicano, Dr. J. Russell Walden, que diz o seguinte: o bode Azazel, o bode emissário, conforme essa palavra é às vezes traduzida erroneamente, simboliza o desafio que Deus faz a Satanás. Agora veja a opinião de Samuel Zwimmer, presbiteriano. O diabo tem um nome próprio, Azazil. Ele foi expulso do Éden. Então, aqui, agora, olha a opinião de Abington Bible Commentary, da Igreja Metodista. Sobre os bodes, deviam ser lançadas sortes, uma para Jeová e a outra para Azazel. O significado da palavra é desconhecido, mas deve ser lembrada como o nome próprio de um demônio do deserto. Então, meu irmão, dizer que os adventistas ensinam que Satanás purifica os nossos pecados é dizer um falso testemunho contra os adventistas. E outra coisa, se você vê nesses sites de apologética dizendo que os adventistas são hereges por crerem assim, que o bode Azazel representa Satanás, que vai ser responsabilizado pelos pecados que levou as pessoas a cometerem, esse site é tendencioso, esse site é mentiroso, porque ele não explicou para você que há autoridades judaicas e evangélicas que creem como os adventistas. Agora eu pergunto, por que acusar os adventistas de hereges e não acusar essas autoridades de hereges? Existe, infelizmente, uma má intenção de muitos autores em querer denegrir a imagem da igreja adventista. Mas graças a Deus que a Novo Tempo tem contribuído para que mais pessoas sinceras conheçam a verdade dos fatos. Agora, aquele que não é sincero, por mais que você apresente essas fontes, infelizmente ele não vai aceitar. Mas isso já é uma questão entre a pessoa e Deus, nós não podemos intervir. Ok, professor, muito bem, o nosso programa está apenas começando. Para você participar, você pode mandar as suas perguntas, os seus questionamentos, as suas dúvidas, através do SMS, o número é 12 981510081, ou pelas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade, e também no nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade, tá bom? Participe, mande as suas dúvidas para a gente. Aqui, como por exemplo, deixa eu ver se tem um nome aqui, essa pergunta chegou pelo nosso SMS, quem mandou foi o Anderson Gomes, ele é de Goiânia, e a pergunta dele é a seguinte, professor: gostaria de saber por que Adão e Eva puderam ficar na presença de Deus depois de pecarem. Gênesis 3 diz que Deus disse a Moisés: não vou deixar que você veja o meu rosto, pois ninguém pode ver o meu rosto e continuar vivo. Ou seja, logo depois do pecado. Caim também teve um diálogo na presença de Deus, também depois de pecar. Como que isso pode acontecer? E por que não aconteceu nada com eles? E aí, professor? Aqui, se o irmão ler atentamente o texto, vai perceber que não foi bem assim. Aqui em Gênesis capítulo 3, verso 8 diz: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim.
Ou seja, eles não conseguiram ficar face a face com Deus como antes. Houve uma mudança na relação de Adão e Eva com Deus desde o início. Tanto que eles se esconderam. E aí no verso 9 diz assim: mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. No caso de Caim, não diz que Deus falou com ele face a face. Deus falou com Caim, só que Deus se manifestava naquela época ou falando, a sua voz sendo ouvida do céu, ou Deus aparecia no que chamamos de teofania. Ele aparecia em forma humana, muitas vezes, para se comunicar com essas pessoas. Então, o pecado, sim, rompeu a relação pessoal e face a face entre o ser humano e Deus desde aquela época. Só você ler com mais detalhes Gênesis 13, você percebe que é isso que a Bíblia ensina. Muito bem. Mais uma perguntinha aqui, agora essa chegou pelo nosso Facebook. Quem mandou foi o Gabriel Sanches. Ele diz o seguinte: no programa do dia 1º de fevereiro, sobre a pergunta, o livro de Enoque é apócrifo ou canônico? O professor Leandro Quadros respondeu que o Espírito Santo pode inspirar um profeta a selecionar trechos verdadeiros de obras não inspiradas. A minha pergunta é: como uma obra não inspirada pode conter uma revelação verdadeira? Quem teria dado tais informações verdadeiras a um autor não inspirado? E aí, professor, como é que você sai dessa? Não há dificuldade em compreendermos isso pelo seguinte: nós temos que tirar da nossa ideia que só o que está na Bíblia é verdadeiro. Tem verdades em outros livros. Mesmo que a pessoa não seja inspirada como um profeta, ela pode ter uma iluminação de Deus para escrever uma coisa correta. Você acha que autores de livros não cristãos e que são bons, eles são inspirados como profeta? Eles não são inspirados como profeta. Agora, Deus ilumina a mente deles também. Então Deus pode iluminar a mente de uma pessoa, mesmo ela não sendo um profeta inspirado, para que ele tenha momentos de reflexão em que ele apresente verdades. Então, isso não aconteceu só no caso de 1º Enoque. Se você ler ali em Judas 1,9, Judas tira um texto da obra Assunção de Moisés. Por quê? Mais uma vez, já que, mesmo que o cara tenha escrito uma lenda, diríamos assim, na época, que Moisés subiu aos céus, como aquilo era uma verdade, porque Deus iluminou o indivíduo para escrever aquilo, não inspirou, não era profeta, mas iluminou, então o Espírito Santo aproveita daquele dado verdadeiro. Lucas, por exemplo, Lucas 1:1-4, quando ele compôs o evangelho dele, ele tirou citações de outras fontes. Então nós temos que tirar da mente o fato de que se não é bíblico, então é do diabo. Não, óbvio, só o que está na Bíblia é inspirado. Agora, existem outras obras que Deus ilumina a pessoa para ela escrever coisas boas. E Deus pode se utilizar de alguns conceitos dessas obras para ilustrar melhor as verdades bíblicas. Quer ver um outro exemplo? Nós não podemos dizer que Deus inspirou os pagãos, em Atos 17, a construírem aquele altar e escrever assim, a um Deus desconhecido. Só que Deus inspirou o apóstolo Paulo a aproveitar aquela inscrição e aplicá-la a Deus, porque aquela ilustração ajudaria ele a evangelizar, a comunicar de forma eficaz. Então, eu particularmente, meu irmão, não vejo nenhum problema em relação a isso. Ok, muito bem. Mais uma aqui do que você andou falando aí dos programas, professor. O pessoal hoje está animado. Não, mas é bom, é bom. A pergunta é a seguinte, quem mandou foi o Fábio, ele é de São Paulo. Fiquei com uma dúvida. Em um outro programa, o professor Leandro Quadros disse que os 7 montes de Apocalipse 17 não são as 7 colinas de Roma. Então, onde estão estes 7 montes na profecia? Tem alguma relação profética os 7 montes de Apocalipse 17, professor? Olha, em primeiro lugar, eu gosto, amigo telespectador e ouvinte, que você contra-argumente ou pergunte, tá?
Porque se você ficar com alguma dúvida, nós queremos que a sua dúvida seja esclarecida. Então não tenha receios, faça isso que você está fazendo. Alguma coisa que eu expliquei não ficou clara, ou você discordou, nos mande uma mensagem, né? Se o Tito conseguir pescar ali, porque são milhares que chegam, né? Nós vamos com muito carinho atender a sua solicitação, tá? Veja bem, nós temos que interpretar esses montes de Apocalipse 17 usando o próprio texto bíblico. Então esse é o primeiro ponto. Aqui, em Apocalipse 17:9, são mencionados o seguinte: as 7 cabeças da besta de Apocalipse 17 são 7 colinas sobre as quais está assentada a mulher. São também 7 reis. 5 caíram, um ainda existe e o outro ainda não surgiu. Quando você estuda a Bíblia, você percebe que montes se referem a impérios ou a poderes que são antagônicos a Deus. Você pode ler sobre isso, por exemplo, em Daniel capítulo 7. Você pode também ler isso em Jeremias, né? Tem um texto em Jeremias. Vamos ver se eu encontro esse texto de Jeremias, senão eu posso pesquisar depois, que mostra esse significado de montes, né? Vamos ver se é Jeremias. Isso. Jeremias 48:25. Não, aqui é um outro significado, é o significado de chifre em profecia. Eu vou depois ver o texto aqui, eu acho que é 51. Eu não estou bem certo do capítulo agora que fala de montes, tá? Mas eu vou dar uma olhadinha aqui melhor depois, para eu poder lhe ajudar nisso. Mas montes em profecia representa, na verdade, impérios. Então nós entendemos que esses montes representam impérios que perseguiram o povo de Deus ao longo da história. E poderiam ser Egito, Assíria, Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma pagã e Roma papal. Nós cremos que se aplica a isso. Há algumas diferentes interpretações em relação a isso, mas no geral crê-se que montes se refere a impérios. Nós não podemos relacionar montes a pessoas específicas, porque o texto bíblico não nos dá margem sobre isso. Muito bem, professor. Bom, o nosso programa tem que dar um intervalo aqui, mas aproveite aí o nosso intervalo, formule a sua pergunta, manda pra gente. Mas não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta, são 9h34, é um prazer ter a sua companhia. E eu queria mandar um abraço especial aos nossos ouvintes da Rádio Novo Tempo que estão em conexão com a gente. Nós temos uma rede de rádios espalhadas pelo país que acompanham e que estão simultaneamente ligados com a TV e ouvindo o programa Na Mira da Verdade. Se você está nos ouvindo aí pela rádio, um abraço carinhoso. Participe do programa, pode dizer que você está nos ouvindo aí e mande a sua pergunta para a gente. Para você participar do nosso programa, você que está nos assistindo pela internet também, nós estamos transmitindo no Facebook, namiradaverdade.nt, é o nosso endereço no Facebook. Você pode acompanhar ao vivo também pela internet. Você pode mandar as suas perguntas para a gente pelo SMS, o número é 12 981510101 e pelas redes sociais, pelo Facebook, como eu disse, namiradaverdade.nt, no Twitter, @namiradaverdade e no nosso blog novotempo.com/namiradaverdade. No nosso blog, eu queria aproveitar e dizer que você pode ir lá no blog pedir um curso bíblico gratuito. É esse aqui, ó, Verdades para o Tempo do Fim. Ele é no formato de uma revista para facilitar a você levar para qualquer lugar e estudar, ler os assuntos que apresentamos aqui, e ainda tem no finalzinho de cada tema um questionário para você responder. Para você ter esse curso bíblico gratuito, você pode entrar agora no nosso blog novotempo.com/namiradaverdade. Você vai ver a imagem dessa revista, clicando lá, você vai ser direcionado para
um cadastro para que você possa pôr os seus dados postais e chegar aí na sua casa direitinho. Ele pode demorar uns 10 dias ou mais, não se preocupe, espere que ele vai chegar para você. É gratuito, você não paga nada, nem sequer o envio, tá bom? Outra coisa, você também pode pedir esse curso bíblico para a gente pelo telefone. Talvez você esteja nos vendo aí através de uma parabólica que está em um lugar bem remoto, onde não tem internet, mas você pode ligar para a gente. No horário comercial, você pode ligar para 0 Operadora 12 2127 3121 e pedir gratuitamente o curso bíblico do Na Mira da Verdade, tá bom? É só você dizer lá, olha, eu assisti o programa ontem na Mira e queria o curso bíblico gratuito. Eles vão fazer o seu cadastro e mandar para você também, tá ok? É um presente nosso para você. Você também pode participar mandando suas perguntas pelo nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade, e você tem várias formas de participar, tá bom? A próxima pergunta chegou aqui pelo nosso Twitter. Quem mandou foi o Cleo Roger e a pergunta dele é a seguinte: irmãos, o Espírito Santo habita em nós? Habitar é morar dentro? Ou seja, ele incorpora nós crentes? Como que é essa história de que o Espírito Santo habita em nós, professor? Antes eu queria só dar a referência bíblica que eu não havia recordado. De Jeremias? Aqui de Jeremias, que mostra o significado de montes ou colinas em profecia. Então, quando você interpretar, amigo telespectador e ouvinte, Apocalipse 17:9, que falam nas 7 colinas sobre as quais estão a besta do Apocalipse, vá para Jeremias 51, verso 25. Ali, Babilônia é chamada de grande montanha. Então, montanha representa império. Então, quando há a tendência de interpretar Apocalipse 17 como referindo-se a indivíduos isolados, é uma distorção do texto bíblico, tá? Em relação à habitação do Espírito Santo em nós não temos um conhecimento profundo sobre esse assunto, porque não faz parte da revelação. A Bíblia diz que o Espírito Santo habita sim em nós. Agora, se ele habita simplesmente no nosso corpo, ou atuando na nossa mente, ou a sua presença é muito próxima a nós, eu não tenho como lhe dar essa resposta. Nós sabemos que por ele ser onipresente, ele habita em todas as pessoas. Agora, eu explicar para você com precisão como que o Espírito habita em uma pessoa, eu não posso ter essa pretensão. Agora, por que a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo? É o que eu falei. Ou ele pode habitar no nosso corpo, ou dirigir a nossa mente, ou estar muito próximo a nós. A Bíblia fala que é o templo. Agora, Tito, não temos como precisar como que ele habita em nós. Eu não posso dizer. Eu não vi, né? Eu não vi como que o Espírito Santo habita em nós. A Bíblia não fala nada sobre isso. Não deixa claro. Não deixa claro. Então, 1 Coríntios 6,19 diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Então, ele habita em nós, habita. Agora, eu explicar com precisão como é a habitação de um ser que é onipresente, eu teria que ser muito arrogante para tentar explicar uma coisa dessa. Ok, tá bom então, professor, muito bem. A próxima pergunta agora chegou pelo Facebook, o Francisco Silva, ele diz o seguinte: sou professor de filosofia e gosto muito da abordagem. Obrigado, professor, por você também acompanhar aqui o nosso programa. Seja bem-vindo e obrigado por participar, mandando a sua dúvida. A dúvida dele é a seguinte: qual a importância dos escritos judaicos como a Cabala, o Talmud, o Midrash, para entendermos a Bíblia? Eles podem nos ajudar em nossa interpretação ou não nos dizem respeito? A questão da Cabala, escritos judaicos, professor, isso tem alguma coisa a ver como ajudar-nos a interpretar a Bíblia? Muito boa pergunta desse nosso irmão professor de filosofia. Saiba, meu irmão, que eu também aprecio muito a sua área da filosofia. Acho ela extremamente importante e consigo perceber total coerência entre o estudo da teologia e da filosofia. Muito obrigado pela sua pergunta. Sobre estas obras, meu irmão, eu creio que elas não deveriam servir
para nós fazermos uma interpretação do texto bíblico, mas elas são sim muito importantes para compreendermos a forma como os judeus na época interpretavam o texto bíblico. E algumas destas maneiras como os judeus interpretavam o texto bíblico eram corretas e outras eram erradas. Então o que eu sugeriria a você? Interpretar o texto bíblico segundo as regras hermenêuticas disponíveis, né? Hermenêutica é a ciência responsável pela interpretação do texto, comparar a sua interpretação com a interpretação desses escritos e você vai perceber que algumas interpretações estão corretíssimas e outras não estão tanto. Então eu acho que nós poderíamos usar para isso, não como regra de fé, mas como fonte de pesquisa e até mesmo para compreendermos não apenas a forma como eles interpretavam, mas aspectos culturais ajuda muito. Há aspectos culturais na Bíblia que, por exemplo, essas obras judaicas ajudam muito. Não é? Então, eu creio sim na utilidade dessas obras, são muito importantes. Não como regra de fé, mas para nós compararmos depois do nosso estudo pessoal, se realmente, né, as nossas conclusões baseadas na Bíblia estão de acordo com as conclusões deles. Então, quem puder ter essas obras judaicas, com certeza vai ter uma ótima aquisição para se aprofundar nos seus estudos. Muito bem, mais uma questão aqui, o SMS está bombando, muita gente participando, mandando suas dúvidas. Obrigado. Para você que também quer mandar, está aí o nosso telefone na sua tela, 12 981510101, tá bom? Essa aqui, quem mandou foi o Darlan, e ele diz o seguinte: gosto muito do programa. Professor, estou com uma dúvida. Estou com uma dúvida em um assunto. Uma mulher que já foi casada e está divorciada, sendo assim, baseado no texto de Mateus capítulo 19, versos 7, 8 e 9, o homem que casar com esta mulher vai estar também cometendo adultério? Ou seja, uma mulher que foi divorciada e agora está num outro relacionamento. Esse homem, se casar com essa mulher que foi divorciada, ele vai estar em adultério? Depende do motivo que levou ela ao divórcio, querido irmão que fez essa pergunta. Aqui em Mateus, capítulo 19, vou ler para você aqui o versículo 9. Diz assim: eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto, ou seja, aqui abriu uma exceção, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra, comete adultério. Então veja, se a pessoa está divorciada porque ela foi traída, ela é totalmente livre para um novo matrimônio. Agora, se ela se divorciou por um motivo não bíblico e casa com outro, aí o outro que casou com ela está adulterando também. Então, resumidamente, este é o ensinamento bíblico de Jesus aqui em Mateus 19, 9. Você pode ler também, para ampliar um pouquinho o seu estudo, Mateus capítulo 5, verso 32. Ok, muito bem. Mais uma pergunta aqui agora, essa pelo nosso Facebook. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no nosso blog, que também tem gente participando aqui com a gente. Aqui, ó, o Antônio Marcos dos Santos, pelo blog, ele é de Embu das Artes, São Paulo, ele pergunta o seguinte: os corpos das duas testemunhas de Apocalipse 11 ficarão expostos por 3 dias e meio, literais. Eles virão com o espírito de Moisés e Elias? Essa questão de Apocalipse 11 ali, quando fala das duas testemunhas, e onde lá mais precisamente a partir do verso 10, diz de ficarem 3 dias e meio, isso tem alguma coisa a ver com Elias e Moisés, professor? Essas duas testemunhas seriam Elias e Moisés? Não, veja bem, querido telespectador, aqui em Apocalipse 11, quando fala das duas testemunhas, há alguns detalhezinhos para os quais nós não temos realmente muita informação. Por exemplo, o tempo de 3 dias e meio em que os povos contemplarão os cadáveres dessas duas testemunhas, não é muito claro o significado disso.
Agora, nós conseguimos interpretar no contexto quais são as duas testemunhas. Veja bem, primeiramente, aqui no versículo 3. Darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Você sabe que 1260 dias, em profecia, considerando o princípio dia-ano de interpretação, equivale a 1260 anos. Eu lhe pergunto, Moisés e Elias viveram 1260 anos? Então tem lógica entender as duas testemunhas de Apocalipse 11 como Moisés e Elias. Mesmo que sejam familiares a Moisés e Elias, não representam Moisés e Elias. Temos que analisar isso aqui considerando a história. O que aconteceu por 1260 anos no período medieval? Este período se refere ao período medieval. E se você parar para analisar, por 1260 anos, de 538 depois de Cristo a 1798 depois de Cristo, a igreja medieval, além de perseguir os cristãos, proibia a Bíblia para as pessoas. Essas duas testemunhas testemunham de Jesus. Lembra de João 5,39, onde Cristo diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Isso tem levado vários intérpretes a entenderem que as duas testemunhas de Apocalipse são a lei de Moisés e os profetas, ou seja, a Bíblia. E ali em Apocalipse 11 também fala de uma besta que surge do abismo, que queimou as duas testemunhas em uma praça. Essa besta do abismo se refere ao Império Francês, que na época queimou muitas Bíblias em praça pública e se declarou um país ateu. Então, você precisa seguir o método historicista de interpretação. Usar o texto bíblico e procurar eventos na história que melhor se enquadrem ao que o texto está descrevendo, para que você possa interpretar devidamente. E por isso, nós concluímos que as duas testemunhas são a palavra de Deus, a lei de Moisés e os profetas. Ok, professor, muito bem. A próxima pergunta aí, tem uma pergunta que chegou pelo SMS aí, de uma garotinha de 9 anos. Eu quero agradecer muito às crianças que acompanham o programa, você que nos assiste aí, você pequenino, obrigado por você estar aqui assistindo o nosso programa, viu? Queria até dizer para você que nós temos também uma série de programas que nós fizemos para você, criança, chama-se Namira Kids, e nós vamos fazer um outro para o mês de julho, nas férias. Você pode acompanhar esse programinha na internet, no nosso canal, que chama NT Kids, lá no YouTube. Você entra lá e procura no nosso canal NT Kids, Namira Kids, tenho certeza que você vai gostar. Mas olha só, professor, o questionamento da Maria Catarina. Ela tem 9 anos e ela diz o seguinte: moro em Brasília, estou estudando para me batizar. Como posso entender a passagem que diz que Deus é Espírito? E também como nós recebemos o Espírito Santo? Agora, baseado no ensinamento correto que somos uma unidade e não temos uma alma. Olha só, logicamente que acho que ajudaram ela a escrever isso aqui, mas é o questionamentinho da criança, professor. Como que a gente pode ajudar a Maria Catarina? Vamos ajudar a Maria Catarina. Em João 4,24, Maria Catarina diz assim: Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando a Bíblia diz que Deus é Espírito, a Bíblia quer dizer para nós que Deus é de uma natureza espiritual. Isso significa que Deus não é de uma natureza carnal, terrena, pecaminosa como a nossa. Ele é de uma natureza espiritual, ou seja, ele é superior a nós. Agora, o fato de ele ser chamado de Espírito não significa que ele não seja um ser pessoal. Porque às vezes nós podemos pensar, bom, se Deus é Espírito, quer dizer que ele é uma coisa imaterial, uma coisa impessoal. Não, essa é uma compreensão grega do termo Espírito. A compreensão bíblica é outra. Quando fala que Deus é Espírito, fala que a natureza dele é espiritual. Agora, isso não indica que ele não é uma pessoa.
Por exemplo, se você ler Atos 7, 57 a 59, você vê que mesmo Deus sendo Espírito, Deus o Pai está sentado ao lado de Jesus num trono. Então, é um ser pessoal. Em Gênesis 3, você percebe Deus conversando, falando com Adão e Eva. E um outro detalhe, em Hebreus 1,14, os anjos são chamados de espíritos ministradores enviados a serviço da salvação daqueles que creem. Mas nós sabemos que os anjos, mesmo sendo espíritos, mesmo tendo uma natureza espiritual, eles são seres pessoais. Bom, então espero que essas considerações tenham ajudado a você. Se ficar mais alguma dúvida, nosso programa está inteiramente à tua disposição. Muito bem. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta, Leandro. Você já apresentou aqui em alguns programas com relação, por exemplo, à poligamia, com relação às bebidas na Bíblia, e você afirmou pra gente que Deus tolerava isso daí. O Bruno Lee, pelo Twitter, pergunta para você: Deus ainda tolera o uso do álcool nos dias de hoje? Não pelo seguinte, por que Deus não tolera? Você percebe na Bíblia que quando Deus tolerava, ele tinha um propósito: reeducar o seu povo. E quando chegou no momento bíblico, em que as pessoas já estavam mais reeducadas para não usarem esse tipo de substância, em Efésios 5:18, Paulo diz assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então você percebe que a revelação aqui já é maior. Depois que Deus reeduca, ele já diz o seguinte: olha, filhos, vocês não podem encher a mente de álcool e do Espírito Santo ao mesmo tempo, ou um ou outro. Agora, em que aspecto Deus pode tolerar o uso hoje? Num aspecto. Deus tolera, na sua misericórdia, alcoólatras que já estão doentes e que têm as suas recaídas. Deus gosta que eles tenham as recaídas? Deus não gosta. Deus fica muito triste, mas Deus os ama. Então, se você, meu amigo que está me assistindo ou me ouvindo agora, você tem dificuldades com a bebida, eu posso garantir para você, Deus, ele tolera as suas recaídas e ele quer fortalecer você para que você não tenha mais essas recaídas. Não são as recaídas que fazem Deus deixar de amar você. Nada vai fazer Deus parar de amar você, tá bom? O que Deus quer é que você, ao ter uma recaída, não desanime. Deus quer que você continue fazendo o seu tratamento. Deus quer que você continue buscando a Ele na palavra dEle. Deus quer que você continue frequentando os alcoólicos anônimos. Creio que é uma instituição usada por Deus para ajudar as pessoas. E lembre-se de uma coisa: você não deve medir a sua vitória pela ausência da vontade de parar de beber. A sua vitória você mede pelo espaçamento de tempo entre uma recaída e outra. Então, por exemplo, você antes bebia todos os dias, mas agora você está numa fase da doença que você consegue não beber todos os dias. Você bebe e tem uma recaída uma vez na semana. Aí depois chega o momento em que você tem uma recaída só uma vez a cada 6 meses. Ou seja, isso mostra que Deus está trabalhando em você e você está vencendo. Então não desanime, não deixe que Satanás coloque na sua mente assim, ó, não, já que eu não consigo vencer, eu não posso mesmo seguir a Deus, eu vou ser um perdedor e tudo mais. Não, você que é doente e que está em tratamento, Deus é totalmente compreensivo com a sua limitação. Siga buscando a Deus, siga participando dos alcoólicos anônimos, siga confiando na graça de Jesus e Deus vai dar plena vitória sobre este vício. Muito bem, professor. Tem mais uma perguntinha aqui, uma perguntinha interessante. Quem mandou foi o Sam Robbins, ele é budista, acho que já participou aqui algumas vezes. A pergunta dele é o seguinte, ele vai fazer uma citação de um texto, de um livro chamado Estudos Bíblicos, publicado pela Casa Publicadora Brasileira, e diz o seguinte:
falando sobre a natureza pecaminosa de Jesus. O adventismo declara que em sua humanidade, Cristo participou de nossa natureza pecaminosa caída. De sua parte humana, Cristo herdou exatamente o que herda todo filho de Adão, uma natureza pecaminosa. Ele cita que isso está nesse livro Estudos Bíblicos. E ele continua: Jesus foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria, Lucas 1,30, diferenciando-se de todos os homens que nasceram em pecados, Salmo 51,5. O texto em questão declara que Jesus era santo, inocente, imaculado e separado dos pecadores. Uma pergunta que resta: como admitir que a deidade absoluta pudesse habitar no corpo humano corrompido? Essa natureza absoluta de Cristo, Colossenses 2,9. Esse Cristo de natureza pecaminosa é outro Jesus, como diz lá em 2 Coríntios 11,4? Li isso no site e fiquei confuso. É verdade, professor? Os adventistas creem que Jesus tem a natureza pecaminosa? Como é que é isso aí, professor? Não, os adventistas não creem nesta barbaridade, tá? Talvez tenha, na verdade, talvez não tenha algum ou outro aí, uma minoria que crê nesta heresia, mas que não tem o apoio da igreja, obviamente. Nós cremos que Cristo, de acordo com Romanos 8,3, ele veio em semelhança de carne pecaminosa, ou seja, no aspecto físico, ele veio com a natureza humana depois da queda. Cristo não veio com os vários metros de altura que Adão tinha. Tanto que Isaías 53 diz que em Cristo não havia beleza. Tá? No aspecto físico, ele veio com a natureza de Adão depois da queda. Agora, no aspecto moral, ele veio com a natureza de Adão antes da queda. Do contrário, ele seria um pecador. E se Cristo fosse um pecador, não poderia ser o nosso Salvador. Não poderia cumprir com o simbolismo do perfeito sacrifício que deveria ser oferecido no lugar do pecador, como diz aqui em Levítico 22:20, ó. Não tragam nenhum animal defeituoso, porque não será aceito em favor de vocês. Ou seja, o animalzinho sacrificado tinha que ser perfeito, sem defeito, representando a perfeição moral de Jesus Cristo. E que Cristo poderia, sim, transformar-se num ser humano e habitar em nós, João 1,14, meu irmão. Diz que o verbo, ou seja, o ser divino, transformou-se em carne e habitou entre nós. Esse é o mistério da encarnação, mas é uma verdade bíblica fundamental, porque só foi através da sua encarnação que Cristo pôde morrer na cruz para absolver-nos dos nossos pecados. Muito bem, professor. Com essa nós temos que terminar o nosso programa, mas eu não posso deixar de mostrar aqui as pessoas que vieram ver o nosso programa. O Cláudio, o Osvando, o Anderson e o Sandro vieram aqui acompanhar. Dá um tchauzinho pra gente aí. Obrigado pela presença de vocês. Professor, a gente se encontra no próximo programa e já te agradeço pelas respostas que nos apresentou aí, viu? Foi uma alegria, amigo, estar com você novamente. Nosso amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo, que Papai do Céu guarde a você, e a você, meu amigo da TV Novo Tempo, que Deus também guarde a sua vida. E lembre-se que no momento em que você tiver a coragem e a disposição de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. E aqui no Beco você já sabe, as suas dúvidas sempre estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.